Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Deus tem uma palavra para você hoje, uma palavra de conserto, uma palavra de direção, uma palavra que vai voltar, trazer você de volta ao caminho, à estrada, ao propósito que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos lá, eu vou ler Juízes 14, do 1 ao 9. Um dia Sansão foi a Tina e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. Voltando para casa, disse ao seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tina, peçam essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. Porém seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: por que você não casa com a jovem de nosso povo? Por que você tem que arranjar esposa entre esses filisteus, que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém Sansão disse ao pai: aquela é a que me agrada. Peça a moça em casamento para mim. O pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus, pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. Quando Sansão estava indo aos seus pais a Tina, indo com seus pais a Tina, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente veio um leão novo rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais dele não ficaram sabendo desse acontecimento. Em Tina ele conversou com a jovem e ela lhe agradou muito. Quando voltou a Tina para o casamento, saiu da estrada para ver o cadáver do leão e viu nele um enxame de abelha com mel. Ele tirou o favo de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou ao seu pai e sua mãe, repartiu o mel com eles e eles também comeram. Amém, meus queridos? É o que eu li, é o que está escrito. Sansão, eu vou explicar. Sansão era um narizeu, um escolhido de Deus, um separado de Deus. Sansão nasceu por um milagre. E eu creio que Deus já está falando no seu coração. A mãe de Sansão era estéril, mas veio um anjo do Senhor e falou que ela ia ficar grávida desse filho, mas que tinha umas regras para se cumprir. E ele não poderia beber bebida forte, nem vinho, nem tocar nenhum animal morto. E Sansão não poderia também cortar o cabelo, passar navalha no cabelo. Era uma das 3 coisas que ele não podia fazer. E Sansão não seguiu o que Deus tinha para a vida dele. Ele tomou suas decisões. E eu já vou entrar na palavra. Na maioria das vezes, nós, como os escolhidos de Deus, você, escolhido, escolhida de Deus, pela carne fraca, pelas fraquezas, acabamos entrando no pecado. E fica difícil para sair do pecado. Porque o pecado nos prende. Como aconteceu com Sansão? Ele foi na vinha
no caminho que ele ia para Tina, não poderia entrar ali, e entrou. E ali tinha um leão. E o leão significa o pecado nas nossas vidas. E ele matou o leão com as próprias mãos. Para trazer nos dias de hoje, você entender como é difícil a gente abandonar um pecado, nós temos que matar um leão mesmo para nós abandonarmos o pecado. Porque o pecado nos destrói. Se Sansão não mata aquele leão o matava. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra é muito clara. Mas Sansão matou o leão, porque a força do Senhor se apoderou de Sansão. Ei, vai recebendo aí. Esse pecado que você já abandonou, essa luta que você já passou para abandonar esse pecado e voltou para o caminho, porque quando nós abandonamos o pecado, nós fortalecemos no Senhor, nós voltamos a ter a unção, sentir a presença de Deus, porque o pecado nos afasta da presença de Deus, nos afasta da unção, nos afasta da leitura bíblica, da oração, porque sentimos fraco. Foi o que aconteceu com Sansão lá na frente, pela desobediência. Mas essa palavra, ela vem ao encontro ao seu coração, porque o próprio Espírito Santo, que direcionou essa palavra para trazer a seu coração hoje. E Sansão matou o leão. Deus se apoderou de Sansão ali, a presença de Deus, e ele rasgou. Você imagina, rasgar um leão com as próprias mãos. É só o poder de Deus, meu filho. É só o poder de Deus. Mas o que significa o leão nas nossas vidas? O pecado. Como é difícil nós abandonarmos um pecado. Temos que matar um leão mesmo. Temos que ter força para sair desse pecado. E Sansão conseguiu. Ele errou, mas voltou para o caminho. Ele matou esse leão e voltou para o caminho. O que isso traz para nós? Ele abandonou o pecado. Matou o leão que poderia o matar, o pecado que poderia o matar. E voltou para Tina, para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Os pais de Sansão não entenderam o propósito que Deus tinha através da vida de Sansão, por ele ser um escolhido, por ele ser um escolhido. Vai recebendo aí, filha, vai recebendo aí, filho, porque você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. É um milagre você estar aí na presença ainda, mesmo com dificuldade, mesmo abandonando o pecado, essa dificuldade que você está passando de voltar a ter a unção, a presença de Deus na sua vida, porque você é um narizeu, você é um separado de Deus, escolhido, Deus da barriga da sua mãe. Vai recebendo aí, filho, vai recebendo aí, filha, porque Deus tem um propósito na sua vida. E Sansão voltou para o caminho, para caminhar, para chegar até a Tina no propósito que Deus tinha para a vida dele. Talvez as pessoas não vão entender o propósito que Deus tem na sua vida, porque é o próprio Deus que te chamou, é o próprio Deus que te separou, é o próprio Deus que tem um propósito na sua vida para se cumprir. Mas você, por falta às vezes de força, se fraquejou e entrou para o caminho do pecado, saiu do caminho do propósito e entrou para o caminho do pecado, mas matou o leão, porque Deus que te dê essa força, Deus que te dê essa força para você suportar as dificuldades, abandonar, matar um leão, e você voltou para o caminho de Tina, o caminho do propósito de Deus na sua vida. E chegou lá, Sansão teve um encontro com essa menina. E ela se agradou muito dele. E na volta, Sansão, na volta do caminho para casa, Sansão voltou a entrar na vinha para ver o corpo do leão. E Sansão não poderia chegar perto de um corpo, de um animal. Sansão não poderia tomar vinho, bebida forte.
mas ele voltou por sentir fraco. Talvez você tenha sentido fraco. Já matou um leão na sua vida, que é esse pecado que te arruinava, que te fraquejava. Voltou para o caminho, voltou para o propósito, mas fraquejou de novo. Ei, filho, vai recebendo aí. E o pior Sansão fez. Voltou e viu o corpo do leão. E naquele corpo tinha um favo de mel, um enxame de abelhas e um favo de mel. E dali ele arrancou o favo de mel. Na volta ao pecado, o início é doce. Vai recebendo aí. Na volta ao pecado, o início é doce, mas o final é amargo. Sansão não poderia pegar aquele mel, porque ali ele estava aceitando o pecado. E talvez você está passando por uma luta, já matou o leão na sua vida, mas voltou para ver o corpo, voltou ao pecado. E quando nós chegamos dentro do pecado novamente, ele é doce como um favo de mel. E o pior que Sansão voltou para o caminho. Ei, vai recebendo aí. Talvez você está no caminho, você está no propósito, mas o pecado tem te prendido ainda. Ai, meu Deus do céu, como Deus está falando com você hoje, como Deus tem propósito na sua vida, e Ele quer te tirar desse pecado, filho. E Deus tem um propósito na sua vida, e você voltou para o caminho, mas o pecado te segura ainda. Você voltou para ver o corpo, e lá tem mel, e o mel te brilhou os seus olhos, e você pegou o favo de mel. O favo de mel é doce, mas o final é amargo. Ô filho, ô papai, ô Deus maravilhoso, santo, santo é o teu nome, Jesus. Porque você voltar para o caminho, você tem que estar em santidade, você não pode estar em pecado, porque o propósito que Deus tem na sua vida é de transformar vidas através da sua vida, para que Ele vai cumprir na sua vida ainda, porque você é um separado, uma separada de Deus. É você estar forte, não fraco, não em pecado. Vai recebendo aí. Deus quer te transformar, Deus quer que você volte para o caminho, volte para o propósito dEle, porque grandes coisas o Senhor tem que fazer na sua vida, grandes coisas através da sua vida, porque você é um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. Não volte para o pecado, não volte, porque lá tem mel, e dentro do mel tem a caveira do leão. É o corpo do leão já podre, a caveira. O pecado é a ruína, e Sansão levou o mel para a família, para o pai e para a mãe. Esse pecado, filho, vai arruinar a sua família, esse pecado vai destruir o seu casamento, esse pecado vai destruir a sua família. Você levou, você foi até o pecado e pegou do pecado e trouxe para dentro de casa. Ai, meu Deus, tira esse pecado de dentro de casa. Busca força no Senhor para que Ele cumpra esse propósito na sua vida. Sansão, arrancar os olhos de Sansão lá na frente pelo pecado, pela desobediência. Talvez você vai sofrer pela sua desobediência, que você se arrependa hoje e volte para o propósito. Fique no propósito, mas sem pecado, porque você tem que estar forte, você tem que estar com unção, com o poder de Deus na sua vida, para que você ganhe almas, para que você seja exemplo, para que você abandone, para que você não destrua sua família através do seu pecado. Volte para o propósito, volte para a presença, volte para o caminho, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Talvez você está afastado, o pecado te levou para fora da presença de Deus, o pecado te fraquejou como fraquejou Sansão, mas Deus é forte, Deus é poderoso para te dar força, para que você vença. Mata mais esse leão, que você não coma do mel, abandona esse mel, porque o final é amargo, porque o propósito de Deus na sua vida é muito maior que você imagina, porque você é um separado de Deus, você é uma separada de Deus. A grande obra que Deus tem na sua vida, você nem imagina, porque é grande a obra de Deus na sua vida. Sansão foi escolhido, foi levantado para defender o povo de Israel. Ei, vai recebendo aí a multidão que você vai ganhar para Jesus, e através da sua vida. Não volte ao pecado mais, não deixa o mel que está lá no pecado te brilhar os seus olhos, para que você volte para o pecado. Vai recebendo aí, vai recebendo aí. Ei, caminho
Sansão voltou para o caminho, mesmo em pecado ele voltou para o caminho. Que você volte para o caminho, mas abandone o pecado, porque muitas coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Você tem que estar forte, você tem que estar cheio de unção, você tem que estar cheio da presença de Deus, para que Deus use lá na frente, porque Deus quer te curar hoje, Deus está te restaurando hoje, Deus está te dando força aí hoje. Vai recebendo aí em nome de Jesus, para que você avance, para que você siga na frente, para que você volte para o propósito, para que você volte para o caminho, para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Caminho, a vontade de Deus. Caminho, você voltar para o caminho, é fazer a vontade de Deus. Voltar para a estrada, abandonar o pecado, é o que vai te levar à vontade de Deus. Que você volte para a presença, para que você volte para o propósito, para que você volte para a vontade de Deus, que você não fique perdendo mais tempo com pecado ali, pecado aqui, porque o início é doce, mas o final é amargo. Sansão, para cumprir o seu propósito, perdeu a vida, porque ele estava preso pelos filisteus, os inimigos do Senhor, o mal, o próprio diabo. Ele estava preso, brincou, mentiu, comeu do mel que estava na carcaça do leão e destruiu a sua vida ali. Mas que você abandone o pecado, para que você busque força no Senhor, como Sansão pediu a Deus força, para que ele cumprisse o seu propósito. Porque Deus, Ele não quer a morte para você. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer mudar a sua rota. Deus quer curar você. Deus quer te dar força para você matar mais esse leão aí. Deus quer te dar força para você prosseguir. Deus quer te dar unção para que você resgate almas. Deus quer te encher da presença dEle para que você faça algo, o sobrenatural na vida sua e na vida dos outros. Ei, vai recebendo aí o sobrenatural de Deus na sua vida, porque é grande o propósito de Deus na sua vida. Ai, meu Deus, como Deus está falando aqui hoje. Ei, não perca mais tempo. Não perca mais tempo na sua vida. O propósito de Deus lá na frente é muito grande para você, filho. O propósito de Deus lá na frente é muito grande para você, filho. Ai, Senhor, maravilhoso és tu. Eu vou ler um versículo, Provérbios 14. 14. Receba esse versículo. Receba essa palavra. Quem despreza a Deus, colhe frutos amargos da sua conduta, mas os bons serão recompensados. Eu vou ler de novo, para que fique gravado no seu coração, para que você receba e guarde no seu coração. Essa palavra é para você, tá? Quem despreza a Deus, colhe os frutos amargos da sua conduta, mas os bons serão recompensados. Provérbios 14. Que você guarde essa palavra no seu coração, que ela continue falando ao seu coração, que você busque Deus, força para que você mate mais esse leão que está te tirando do propósito, que o propósito do Senhor é que você volte para a estrada, para que você volte para o caminho de Tina, porque é lá que Deus tem grande obra na sua vida e grande obra na vida daqueles que estão lá presos. O povo contra Deus é esse que você tem que resgatar, é esse que você tem que buscar para cá, é através da sua vida. O propósito de Deus, você é escolhida de Deus, um narizeu que Deus escolheu dentro da barriga da sua mãe para que o propósito seja cumprido. Não perca mais tempo, volte para o propósito, volte para o caminho, volte para a estrada, porque a estrada é a presença de Deus, é o caminho, é a vontade de Deus. Ei, não perca mais tempo, Deus tem grande obra na sua vida, vai recebendo aí em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo força de Sansão sobre a sua vida, força que Deus deu. Ai, meu Deus do céu, é muito forte isso aqui.
Eu profetizo sobre a sua vida a força que Sansão recebeu de Deus para que você volte ao caminho, para que você receba a força, para que você já está sentindo a presença aí, você está sendo restaurado aí agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra do Senhor não acabou na sua vida, o propósito de Deus não foi cumprido na sua vida ainda. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força para que você volte, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Compartilhe essa mensagem com alguém que você entenda que está precisando de ouvir, para que essa mensagem alcance corações. Um forte abraço, uma noite abençoada, um restante de semana cheio da força de Deus, para que você volte a cumprir, para que você volte para o caminho, para que você siga e complete, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Deus abençoe. Jesus te ama. Ele quer cumprir o propósito na sua vida. E eu também. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.